Uma cozinheira produz docinhos especiais por encomenda, usando uma receita base de massa. Ela prepara uma porção com a qual produz 50 docinhos maciços de formato esférico, com 2 cm de diâmetro. Um cliente encomenda 150 desses docinhos, mas pede que cada um tenha formato esférico com 4 cm de diâmetro. A cozinheira pretende preparar o número exato de porções da receita base de massa necessário para produzir os docinhos dessa encomenda. Quantas porções da receita base de massa ela deve preparar para atender esse cliente? Observe que a questão informa que os docinhos têm formato esférico e antes o diâmetro era de 2 cm, então o raio vai ser de 1 cm, porque o raio é a metade do diâmetro. Agora o diâmetro passou a ser de 4 cm, então o raio vai ser 2 cm. Anteriormente você tinha um total de 50 docinhos, agora você vai ter um total de 150 docinhos, que é o pedido do cliente. Agora, para você saber o volume da massa anterior, você vai multiplicar o volume de um docinho pela quantidade de docinhos. O volume de um docinho, que eu vou chamar de V1, vai ser igual ao 4π vezes o raio elevado à terceira dividido por 3. Substituindo ali os dados, então o volume de um docinho ali vai ser igual ao 4 vezes o π vezes o 1 elevado à terceira sobre o 3. O 1 elevado à terceira vai dar ele mesmo, então o volume de um docinho anteriormente ali vai ser o 4π sobre o 3. Agora, para você saber o volume total anterior, você vai multiplicar o volume de um docinho, que é o 4π, sobre o 3 vezes a quantidade de docinhos, que era 50. Você vai obter que o seu volume total vai ser igual ao 50 vezes o 4, que vai dar o 200π sobre o 3 centímetros cúbicos. Então esse vai ser o volume total anteriormente. Lembrando que o volume de um docinho é 4π sobre 3 centímetros cúbicos. Agora vamos calcular o volume de depois. O volume de depois você vai calcular o volume de um docinho e multiplicar por 150. O volume de um docinho, que eu vou chamar de V2, é a mesma fórmula, que vai ser o 4π vezes o raio elevado à terceira sobre o 3. Vamos substituir ali os dados. Então isso vai ficar assim, ó, vai ficar 4 vezes o π vezes o raio, que é o 2 elevado à terceira, sobre o 3. O V2 ele vai ser igual ao 4 vezes o π vezes o 2 elevado à terceira, que vai dar o 8 sobre o 3. O V2 ele vai ser igual. O 4 vezes o 8 vai dar o 32π sobre o 3. Agora, para você saber o volume total, você vai dizer que o volume total vai ser igual ao volume ali de um docinho, que é o 32π, dividido por 3, e você vai multiplicar pela quantidade de docinhos, que é o 150. Então, seu volume total vai ser igual a 1.600π centímetros cúbicos. Só lembrando que o volume de um docinho ficou 32π sobre 3 centímetros cúbicos. Agora, para você resolver, você vai fazer uma regrinha de 3. Observe que uma porção equivale ao primeiro volume total ali, ó, que é o 200π sobre o 3. Agora, quantas porções que eu vou chamar de P equivalem ao segundo volume, que é 1.600π? Então, para você resolver, é só fazer meios e extremos. Então, vai ficar P vezes 200π sobre o 3, isso é igual ao 1.600π. Observe que de ambos os lados está multiplicando por π, então eu posso fazer o cancelamento. Vai restar aqui 200 multiplicado pela quantidade de porção sobre o 3 é igual ao 1.600. O 3 está dividindo, ele vai passar multiplicando, ou seja, você vai fazer aqui meios e extremos. Então vai ficar 200π é igual ao 1.600 vezes o 3. Então 1.600 vezes o 3. O 200 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então P vai ser igual ao 1.600 vezes o 3 dividido por 200. Você pode cancelar os dois zerinhos em cima com os dois zerinhos de baixo. Então cancela ali, ó. Então vai restar que o P vai ser igual. E o 16 você divide por 2. 16 dividido por 2 vai dar o 8. Então vai ficar o 8 vezes o 3. Ou seja, a quantidade de porção ali vai ser 24. Então o nosso gabarito ali vai ser a nossa letra E.